Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa nessa quinta-feira, dia 10 de outubro. Hoje nós vamos refletir aqui no Salmo de número 37, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Não te indignes por causa dos malignos, nem tenha inveja dos que fazem a maldade, pois eles hão de ser ceifados como a erva e murcharão como a folha. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá, com que a tua justiça saia como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigna por causa daquele que prospera em seu caminho mau, por causa do homem que leva a cabo os seus planos malignos. Esses versículos nos encorajam a confiar em Deus e a não nos deixarmos levar pela inveja ou pela indignação diante do sucesso dos ímpios. Muitas pessoas hoje se pegam questionando. Eu mesma já me questionei sobre isso e eu acredito que você em algum momento da sua vida talvez já tenha até pensado a respeito de por que tantas pessoas fazem maldade, por que tantas pessoas fazem tudo errado, por que tantas pessoas fogem totalmente daquilo que a palavra do Senhor nos diz e prosperam muito, enquanto aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus, ainda que sejam também pecadores, ainda que também errem muito, mas estão sempre buscando tentar, andar no caminho do Senhor, fugindo da maldade, fugindo da aparência do mal, fazendo, entre aspas, o seu melhor ali, e tem muita dificuldade de romper, de avançar em várias áreas da vida, no casamento, nos relacionamentos, na saúde, nas finanças, no ministério. Por quê? Muitas pessoas se questionam sobre isso, eu já me questionei também, e hoje eu entendo que não é porque o Senhor escolhe quem vai prosperar e quem não vai. Não é sobre isso. Na verdade, aqueles que planejam o mal, que fazem a maldade e que momentaneamente prosperam nos seus caminhos, certamente em algum momento irão, sim, viver as consequências da sua maldade, do seu pecado, da sua injustiça. Muitas pessoas prosperam em cima do sofrimento do outro, como hoje nós vemos muito também as pessoas que estão viciadas em jogos, por exemplo, alguns joguinhos aí que aparentemente são inofensivos e tem gente faturando aí milhares de reais jogando apenas, enquanto outras famílias estão perdendo casas, estão perdendo emprego, estão perdendo bens, porque jogam, apostam, perdem e outras pessoas estão ganhando às custas desses que perdem. Será que Deus se agrada disso? Será que Deus concorda com essa injustiça, onde para um ganhar o outro precisa perder? Basicamente um se sacrifica, entre aspas, em prol do outro? Claro que não. Essa injustiça em algum momento será cobrada. A palavra do Senhor diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. E ele está vendo, ele está de olho, ele está com os olhos fixados em nós. Ele vê os ímpios, os justos e os injustos. Ele vê aquele que planta a maldade, ele vê aquele que planta a bondade, ele vê aquele que se esforça para fazer o bem, para dar o seu melhor, para crescer na vida, para prosperar, para avançar, para viver o seu propósito. E ele vê também aquele que só faz o mal, aquele que só pensa a maldade, aquele que está sempre tentando tirar vantagem em cima do outro, aquele que é arrogante, que é soberbo, que é ganancioso, aquele que está sempre querendo se sobressair e ganhar lucro às custas do outro, coitado, que talvez está até perdendo para ele ganhar, né? Eu usei um termo aqui que eu não gosto, eu falei coitado na empolgação da palavra do momento. Não é uma coisa que eu gosto, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que o coitadismo, ele coloca as pessoas numa situação de não sou capaz, sou uma vítima, quando na verdade não. Nós temos o governo nas nossas mãos. O Senhor criou o homem para governar sobre a terra, sobre todas as coisas. Então nós temos esse poder de governo porque essa autoridade nos foi dada. E quando nós deixamos de usar essa autoridade, nós viramos vítimas das circunstâncias, vítimas da sociedade, vítimas do mundo.
e deixamos de avançar e de viver como filhas e de viver o nosso propósito em Deus. O Senhor diz que quando fomos adotados, em Gálatas 4 diz que quando fomos adotados, nós éramos escravos da lei, estávamos sujeitos à escravidão do pecado. Quando Cristo veio ao mundo, Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados. O Cordeiro perfeito se sacrificou em prol das nossas vidas para que nós tivéssemos direito à salvação e à vida eterna. E a partir de então, nós deixamos de ser escravos e viramos filhas, porque fomos adotados por meio do sacrifício de Cristo. E ao confessarmos Jesus como nosso Salvador e ao andarmos conforme a palavra, nós nos tornamos filhas e herdeiras, herdeiras do reino, herdeiras das boas novas, co-herdeiras com Cristo. Então, quando nós vivemos nesse cenário de vitimista, de coitadismo, nós deixamos de acessar coisas que são liberadas para as filhas, para os filhos. E já foi liberado, na cruz já foi liberado. Nós precisamos apenas nos posicionar para buscar e para de fato tomar posse e viver aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. E quando nós deixamos de olhar para a nossa identidade de filhas e olhamos apenas para a situação momentânea, para a situação que está acontecendo agora, para o caos que vem ao mundo, para os noticiários, para tudo aquilo que a gente vê de notícia ruim o tempo todo, nós deixamos de anseiar e de acessar aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas enquanto filhas. Esses versículos aqui que foram lidos nos encorajam a buscar ao Senhor, a confiar nele. Independente do ímpio estar prosperando ou não, a gente precisa olhar para nós, olhar para o alvo que é Cristo, olhar para o nosso propósito, nos posicionar diante de Deus para viver aquilo que Ele disse que nós viveríamos. Aquilo que o outro está plantando, aquilo que ele está colhendo, aquilo que ele está vivendo, não nos diz respeito. Não temos que ficar baseando a nossa vida na vida do outro, literalmente comparando, né? Admirando a grama do vizinho que parece ser mais verde, mas no fundo esconde amargura, esconde tristeza, esconde injustiça, esconde maldade, porque sim, tem muita gente maldosa, tem muita gente que sabe que está fazendo o que é contrário à palavra do Senhor, o que foge dos princípios dele, e ainda assim insiste em fazer porque tá pouco se lixando, só quer saber dos bens, dos ganhos, dos lucros momentâneos. Esquecem de olhar para o futuro, porque a lei da semeadura ela é implacável, implacável, acreditando ou não, considerando possível ou não. Enfim, ela é implacável, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, se você planta milho, você vai colher milho. Não tem como plantar milho e colher abóbora. Não tem como plantar tomate e colher feijão, fisicamente falando. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Se você planta maldade, você vai colher maldade. Se você planta bondade, você vai colher bondade. Se você é uma pessoa generosa, você vai colher generosidade. O mundo espiritual, ele vê tudo. Aquilo que você faz em oculto será revelado publicamente em algum momento. Por quê? Porque vai vir consequências. Consequências boas ou consequências ruins, depende do que você está plantando. E sim, no mundo espiritual não tem como dar errado, não tem como a gente dar um jeitinho, a gente burlar as leis. Não tem como a gente acreditando nelas ou não. Então, se você hoje semeia a honra, você vai em algum momento ser contemplado, né, com a colheita disso. E isso é publicamente. Se você planta em oculto, aquilo que você semeia em oculto, aquilo que as pessoas não estão vendo, Deus está vendo. E não só Deus, o mundo espiritual inteiro está vendo. Então não tem como a gente não prosperar em Deus quando nós cumprimos princípios, quando nós nos posicionamos para viver o nosso propósito em Cristo, quando nós andamos em obediência à palavra, quando nós buscamos ao Senhor e fazemos a nossa parte de fato, nos empenhando, dando o nosso melhor, nos preocupando em fazer com excelência, em servir ao próximo, em sermos generosos, em cumprir mesmo os princípios que Deus estabeleceu para nós. Não tem como dar errado, não tem como prosperar em um cenário em que você está totalmente alinhado à vontade do Senhor. E isso é válido para todos nós, independente de fé, de crença, de religião. Eu não estou aqui falando de religiosidade, nada do tipo. Eu estou falando da fé em Cristo. Eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de
de igreja A, B ou C, eu não estou falando de placa de denominação, nada disso. Eu estou falando da palavra do Senhor, daquilo que Deus inspirou a homens que andavam com Deus a escrever e deixar para nós nos dias de hoje, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz, ela é mais atual que o jornal de semana que vem. Tudo que nós vemos o mundo viver hoje já foi falado 2000 anos atrás. Tudo que nós vemos acontecer hoje já foi predito milhares de anos atrás. Então não tem como, a menor possibilidade de andarmos segundo as Sagradas Escrituras, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele fala para nós diariamente, dia após dia, das suas multiformas de falar, e não avançar. E esses trechos que nós lemos aqui, esses versículos do Salmo 37, eles falam exatamente da história de Davi, dos ensinamentos de Davi, que viveu muitas injustiças durante a sua vida, especialmente por parte de Saul, mas ele se manteve fiel ao Senhor. E por isso nós aprendemos algumas lições, e uma delas é não se deixar levar pela inveja e pela indignação. Davi foi perseguido por Saul, que foi o seu maior inimigo, mesmo quando Davi apenas desejava servir ao rei. Davi nem pensava em ocupar trono, nada do tipo, mas ele viu Saul prosperar por um tempo, como diz o Salmo 37:1, e ele poderia ter se deixado levar pela indignação ou pela inveja. Por quê? Porque ele sabia que Saul estava agindo contrário às Sagradas Escrituras, conforme a palavra, contrário à palavra do Senhor, à palavra do profeta. Ele estava ferindo princípios. E Davi poderia sim talvez ficar indignado de alguma forma, em algum momento, mas não, ele preferiu confiar em Deus e fazer o bem. Evitou cair, né? Ele evitou tirar a vida de um homem que em outros momentos foi ungido, foi levantado pelo próprio Deus, ainda que errou. Saul errou muito também, claro, mas ele foi levantado por Deus, ele foi ungido por Deus. E Davi, ao invés de se levar pela indignação e cair numa armadilha, ele não ficou se comparando, pelo contrário, ele buscou o Senhor o tempo todo e se manteve fiel à palavra. Hoje, quando nós vemos pessoas que praticam o mal prosperando, é muito fácil sentir inveja ou raiva ou indignação, porque nós somos humanos. Nós estamos passíveis, né, vulneráveis a sentir esse tipo de sentimento maligno. Mas, no entanto, nós devemos lembrar que sucesso temporário dos ímpios não deve nos desviar do caminho de Deus. O importante é permanecer firme e fazer aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que agrada a Deus. A segunda lição é que confiança e entrega a Deus traz paz. Davi nos ensina que ao entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, encontraremos paz e segurança. Aqui no versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Davi sabia que Deus tinha um plano e uma justiça a ser cumprida na sua vida. E assim ele esperou pacientemente pelo tempo de Deus. E nós aprendemos com isso que em meio às dificuldades e incertezas da vida, nós podemos entregar nossas preocupações a Deus e confiar que Ele vai cuidar de nós. Ele sempre cuidou e Ele nunca deixará de cuidar. Essa entrega traz uma paz que supera qualquer compreensão humana. E a lição número 3 é que a justiça de Deus sempre prevalecerá. Davi experimentou muitas injustiças, mas no final ele viu a fidelidade de Deus na sua vida. Ele se tornou rei e teve a certeza de que a justiça divina sempre prevaleceria. O Salmo 37, versículo 6, afirma que Deus fará a justiça brilhar como a luz. Davi entendeu que, embora os ímpios parecessem vencer temporariamente, a justiça de Deus sempre triunfaria. Nós não devemos nos desesperar diante das injustiças. A justiça de Deus pode parecer demorada, mas ela sempre chega na hora certa. O nosso tempo, o tempo Cronos, é diferente do tempo Kairos. O tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Nós podemos confiar que pode parecer para nós na última instância, mas para Deus não, está na hora certinha. Ele é justo e Ele vai recompensar todo o esforço daqueles que o buscam. Assim como esses versículos que nós lemos estão conectados à história de Davi, que foi escrito inclusive pelo salmista o próprio, nós aprendemos que
Nós não devemos nos deixar pela indignação, pela inveja, pela raiva, pela comparação, mas devemos sempre confiar e entregar nossas vidas a Deus e ter certeza que a justiça dele prevalecerá. Não importa o que o ímpio esteja vivendo, não importa o que os injustos estejam vivendo. Olhe para Deus, olhe para cima, olhe para o alvo. Olhe para aquilo que ele falou sobre você e se agarre a essa verdade. Se posicione para viver os planos do Senhor. E deixe que dos outros o Senhor cuida também. Não se preocupe com a vida que os outros levam ou vivem. Preocupe-se com você, com o seu destino, com o seu propósito em Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de falar com o Senhor e de falar do teu amor. Eu consagro a Ti cada vida que ora comigo, eu apresento ao Senhor esse dia em Tuas mãos e peço que o Senhor conduza os nossos passos, que seja um dia abençoado, um dia guardado pela mão do Senhor, um dia de proteção, um dia de provisão, um dia de alinhamento, um dia do despertar do Senhor sobre a nossa vida, que nós possamos olhar para o nosso propósito, olhar para o alvo que é Cristo, olhar para aquilo que o Senhor disse a nosso respeito e não para aquilo que os outros estão vivendo, não para aquilo que o mundo está passando, não para o caos que os noticiários informam, que a nossa bússola seja a palavra, que os nossos olhos estejam fixados em Ti e que nós possamos ser firmes em Ti, fortalecidos diariamente pelo Teu Espírito Santo e sensíveis à Tua voz. Nos direcione nesse dia a tomarmos as melhores decisões. Caminha conosco, ó Deus, em tudo o que formos fazer e glorifica o Teu nome nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você concorda com essa palavra, diz amém. Lembre-se de buscar ao Senhor. Coloque diante dele tudo aquilo que você precisa e se posicione para viver o seu propósito. Afinal, mulheres posicionadas prosperam.